Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estudo Bíblico. Meu nome é Samuel Moreira e hoje eu vou estar trazendo este vídeo a pedido em especial da nossa irmã Maria, que é inscrita aqui no canal e que também é minha sogrinha querida. Um abraço e um beijo para a senhora. E esta aula que eu trago a pedido dela. E espero também que todos que assistirem essa aula possa ser beneficiado também com ela. Bom, eu vou estar passando aqui para vocês de forma simples a Páscoa, o seu significado e o que a Páscoa tem a ver com Cristo. Então vamos começar aqui então pelo significado da Páscoa. Qual é o significado da palavra Páscoa? Significa passagem. Vamos então ao contexto histórico. Primeiramente, a geração de Abraão, Isaac e Jacó, eles desceram ao Egito e permaneceram lá por espaço de 40 anos. Eles moraram lá por espaço de 400 anos, 400 anos. Eles moraram lá. Como Deus anteriormente já havia avisado Abraão que iria acontecer em Gênesis 15, 13. Bom, depois concluído este tempo, Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel e Moisés encontra a oposição por parte de Faraó. E é então que Deus envia as 10 pragas. Em seguida dessas 10 pragas, quando chega na última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, esta foi a letal, causando morte a todos os primogênitos do Egito. Bom, foi exatamente nessa praga, pessoal, que surgiu a Páscoa. Vamos ver aqui agora quando e como essa Páscoa deveria ser feita. Vamos lá, primeiramente, quando? Seria no dia 10 do mês de Nisan. Os preparativos começariam no dia 10 e a conclusão seria no dia 14 deste mês, que é o primeiro mês do calendário judaico, tá? Como deveria ser feito esse ato? Bom, os itens eram um cordeiro sem mancha, como está aqui. O sangue desse cordeiro seria passado na verga da porta e a sua carne seria assada e comida junto com pães sem fermento e ervas amargas. Como deveria se comer? Aqui é a forma de como deveria ser feito. Agora, como deveria ser comido? Deveria ser vestido, calçado os pés, cajado na mão e comer de forma rápida, como está aqui. Certo? Então estes são os itens e a forma de como deveria ser realizado. Bom, depois disso, pessoal, depois de realizar esse ato, Deus tirou o povo de Israel do Egito, como nós conhecemos a história. Em seguida, o povo de Israel se estabelece em Canaã, e ali temos os períodos dos reis e a divisão dos reinos: Reino Sul, Reino Norte, Israel e Judá, com a capital em Jerusalém. Bom, quando eles se estabelecem nessa terra de Canaã, pessoal, começa a haver então a continuação da celebração da Páscoa. Só que vale aqui ressaltar que no Êxodo a Páscoa ela foi eficaz, livrando o povo de Israel, os primogênitos de Israel, da morte. E em Canaã a Páscoa se torna um ato memorial que traria em lembrança o que Deus havia feito no Egito. Então se tornou um ato memorial depois que o povo de Israel se estabeleceu em Canaã. Agora nós vamos falar da Páscoa no Novo Testamento e o seu significado, como está aqui na tela de vocês. A Páscoa e seu significado no Novo Testamento. Iniciando aqui primeiramente, nós temos aqui a informação de que a Páscoa, para os cristãos, ela contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina que as festas judaicas são sombra das coisas futuras, como estão aqui nos versículos diante de vocês. Então a Páscoa no AT aponta para uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos entender isso aqui. Se as festas judaicas eram sombras,
Então, nós temos que entender de quem era essa sombra. E nós vemos no Novo Testamento que Cristo é aquilo que a sombra estava apontando, aquilo que a Páscoa estava apontando no Antigo Testamento, que é o ateu. Bom, vamos fazer então algumas comparações dos sacrifícios de Cristo, do sacrifício de Cristo com a Páscoa. Primeiramente, Deus teve misericórdia do povo de Israel quando ele realizou ali aqueles milagres, aquelas maravilhas no Egito para libertar o povo de Israel de lá. Por quê? Porque eles não mereciam. Vocês podem ver na história que Moisés encontra muita oposição e muita rebeldia, então ele não era um povo merecedor, mas Deus teve misericórdia. Semelhantemente também, Cristo morreu por nós e nós também somos salvos pela graça, não por mérito. Porque se formos observar também, nós éramos um povo rebelde, um povo teimoso e às vezes a gente continua sendo até mesmo depois de ter um encontro com Cristo. E mesmo assim a sua graça está sobre nós e o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajudando a chegar no caminho traçado por Ele, como Ele fez com o povo de Israel. Segundo a semelhança, o sangue do cordeiro morto era a salvação dos primogênitos israelitas. Da mesma forma, o sangue de Cristo é a nossa salvação. Foi por meio do sangue de Cristo que obtemos perdão pelos nossos pecados e nos achegamos de novo a Deus. 3. O cordeiro era um sacrifício substituto, ou seja, aquele cordeiro tomou o lugar dos primogênitos de Israel. E Cristo tomou o nosso lugar também de forma semelhante. Ele tomou o nosso lugar na cruz e morreu por nós para nos dar vida. Quarta semelhança, o cordeiro ele não podia conter mancha. E isso tipifica Jesus que não tinha nenhum pecado. 5. O cordeiro foi um sacrifício eficaz no Egito, como eu já disse, e depois veio a ser um memorial na terra de Canaã, que foi a celebração da festa em memória daquilo que Deus havia feito. E agora também Cristo realizou um único sacrifício eficaz e depois veio a ceia do Senhor em memorial a este sacrifício eficaz. Sexta semelhança. O sangue nas vergas da porta foi um ato de obediência e fé do povo de Israel. Agora também, de forma semelhante, todo crente que crê no sacrifício de Jesus e acatar as palavras de Deus, esse será salvo. Então nós podemos observar aqui, da mesma forma que o povo de Israel teve fé, nós também precisamos ter fé em Cristo Jesus. 7. O cordeiro era sacrificado no dia 14 do mês de Nisan, entre março e abril. Nós vamos ver aqui no calendário daqui a pouco. Cristo, ele morreu exatamente nesse dia 14 do mês de Nisan, numa sexta-feira. E nós vemos aqui no calendário hebraico, você pode ver aqui a festa da Páscoa escrita aqui em cima e esse tracinho que leva aqui nesse mês de Nisan, que é entre março e abril aqui para nós, certo? O calendário deles é diferente do nosso. Vamos continuar. Oitava semelhança. O cordeiro com pão asmo e erva amarga representa o corpo de Cristo sem pecado e os sofrimentos que ele sofreu. O pão asmo, que é um pão sem fermento, simboliza o corpo de Cristo sem pecado e as ervas amargas simbolizam o sofrimento que ele passou. Agora eu vou deixar aqui para vocês algumas referências bíblicas que apontam para Cristo como a Páscoa, como o Cordeiro da Páscoa. Bom, primeiramente a referência de João capítulo 1, versículo 29 na versão NVT. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nós estamos estudando, fazendo uma análise da carta toda, diz: Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Observe aí a semelhança, né? Colocando Jesus como o Cordeiro de Deus. Preste atenção nisso. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 6 e versículo 12.
Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Próxima referência, Apocalipse 7:10. E gritavam com grande estrondo: A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, observe, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Eu quero aqui então concluir com vocês. Primeiramente, dizendo que Páscoa para nós é morte, segundo as Escrituras. Páscoa também é sofrimento, é sacrifício, é salvação. Algumas pessoas dizem que a Páscoa é a ressurreição, mas nós vemos que o ato da Páscoa é um ato em que envolve morte, não vida, tá bom? É só prestar atenção no ato no Antigo Testamento e no Novo Testamento e essas aplicações que eu dei para vocês. Se tá um pouquinho complicado para entender, volta à aula, assista com cuidado e veja que não tem nenhum momento de ressurreição na Páscoa. Bom, Páscoa também não tem nada a ver com doce. Observe que o animal era comido juntamente com erva amarga. E hoje nós temos a Páscoa, cujo símbolo é um coelho, que está aqui na conclusão, um coelho que bota ovo e que é um ovo ainda doce. Isso não tem nada a ver com a Páscoa ensinada na Bíblia, porque o cordeiro era comido com ervas amargas, então não tem nada de doce nesse sacrifício. E outra coisa é que o coelho também é considerado na Bíblia um animal imundo, e hoje ele é o símbolo da Páscoa. E também o coelho botar ovo é uma mentira, então já envolve aí uma mentira neste ato. Por isso que não é bom um cristão se envolver nestes atos de Páscoa que vivemos hoje. Bom, tudo isso que nós conhecemos hoje como Páscoa, pessoal, é uma grande mentira sem base bíblica alguma. Digo isso baseado nas Escrituras. Então espero que esta aula tenha sido clara e instrutiva para vocês que ouviram e acompanharam. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço do irmão Samuel Moreira para você e toda a sua família. Não se esqueça de curtir se essa aula te ajudou e também de compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação. Que Deus te abençoe e tchau, tchau.